Ok. Bom dia. Bom dia. Todos os irmãos, os que estão na sala e os que vão ouvir depois. Bom dia, pastor. Hoje não vai poder ficar. Ok. Preparando aí para a mensageira logo mais. Ok. Deus abençoe. Então, nós vamos iniciar a nossa lição, porque ela pega um pouquinho uma introdução do que nós já vimos até agora. Hoje, no caso, é o começo da última lição 17, questões finais, saudação e bênção. E a metade nós vamos ver agora e a outra metade na semana que vem. Mas, para iniciar, se tem as questões finais, é sinal que nós viemos de uma caminhada, né? E essa caminhada aí, na carta de Coríntios, né? Volume 2, vai nos falar sobre algumas coisas que nós já estávamos vendo, né? A introdução. Eu vou dar uma passada assim bem rápida de tudo que nós estudamos e se os irmãos quiserem falar alguma coisa que ressaltou nessa lição que eu estou falando, pode pedir a palavra e falar, tá? Eu vou passar assim em linhas gerais o que foi tratado, mas vamos dizer sobre os dons espirituais. Vamos dizer que a Vanja tem aprendido alguma coisa aí, até que ela notou na revista, ou que saltou aos olhos aí, que ficou profundo para ela. Pode, por favor, pedir a palavra e enriquecer, tá bom? Esse resumo que nós vamos fazer. Então, nós começamos com a introdução. Ai, irmãos, desculpa, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que esteja conosco. Eu sei que Ele já está, né? Mas juntos nós vamos orar, pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, as nossas dificuldades, cada um tem enfrentado a sua, e a gente precisa muito que o Senhor, precisa muito do Senhor, acho que cada vez a gente precisa mais, para que Deus fale aos nossos corações, para que Deus nos dê calma, para que a gente consiga aplicar aquilo que a gente estuda no nosso dia a dia, e muitas vezes acho que essa é a parte mais difícil, né? A gente ver, além da letra, né, daquilo que nós já estudamos, temos como teoria, e agora colocar na prática na hora que está bravo, na hora do nervosismo, enfim. Então, a gente precisa realmente que o Espírito de Deus esteja nos moldando a cada dia para que a gente possa abrir mão. A Edneia abrir mão da Edneia para viver Jesus, Vanja, Sônia, Cláudia, pastor, né? Todos nós, porque muitas vezes isso não, quer dizer, isso não é fácil, né? Não é muitas vezes não, isso não é fácil. Então vamos orar pedindo ao Senhor sabedoria, graça, que o Espírito dele esteja nos ajudando nessa lição, tá bom? Senhor Deus, na tua presença, louvamos o teu nome, porque podemos contar contigo, ó Deus. Muitas pessoas têm vivido em desespero, ó Deus. Muitas pessoas têm tirado mesmo a própria vida, Senhor, porque muitas vezes não dão conta, ó Deus, de esperar em Ti. E muitas vezes nós falamos também para o Senhor, muitas vezes para nós é difícil, nós precisamos a cada dia estar pedindo a misericórdia para que nos ajude a esperar e a confiar. O Senhor vai resolver aquilo que nos traz angústia, aquilo que nos traz dificuldade. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, nos dá a tua graça, que o teu Espírito esteja permeando entre nós,
para que nós possamos saber aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos dessa lição e dessas que nós já tivemos, e que isso possa ser realmente aplicado na nossa vida. Perdoa, Deus, os nossos pecados, fica conosco, Deus, nos unge, Deus, derrama um bálsamo sobre nós, nosso coração, naquilo que só o Senhor sabe, daquilo que nós passamos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, só fazendo aí um breve resumo, nós começamos com a introdução sobre os dons espirituais, né? E nós vimos aí, nessa lição, que os dons espirituais eram para o amadurecimento da igreja, tá? Na lição 2, nós vimos os dons espirituais sem controvérsia, porque foi falado sobre a verdadeira fonte e o significado dos dons espirituais. Eu estava vendo quem quisesse estar se sentindo maior por causa dos dons. E na lição 3, nós vimos sobre a unidade e diversidade dos dons. Então, na prática dos dons e na diversidade, a igreja precisava ser unida, né? Unidade e diversidade. Vários dons, mas a união aí da igreja realizaria essa diversidade. Na lição 4, falou sobre um caminho sobremodo excelente, que era o amor, né? Pegava aí Coríntios 13, então, realmente, tudo que nós fizermos para Deus e para os outros, se não tiver amor, não adianta nada, né? É só uma coisa, como nós dizemos na nossa gíria popular aqui de carioca, né? Para inglês ver, né? Não é verdadeiro. A lição 5, línguas, profecias e ordem no culto. Aqui nós vimos a necessidade de ser diligente no uso dos dons espirituais, né? Porque o principal propósito era a edificação da igreja, né? Então, Paulo estava aí ajudando os coríntios, a fim de que os abusos cometidos na igreja ali de Coríntios fossem evitados. Eu acho muito legal nós estudarmos assim sobre a igreja de Coríntios, porque essas coisas acontecem com a gente o tempo todo, né? Às vezes a gente quer jogar um pouquinho, ai, que pessoal isso, que pessoal aquilo. Esse pessoal somos nós. Então, é muito bom que nós vejamos esses problemas que aconteciam lá, porque refletem nas nossas atitudes também. A 6, a ressurreição de Cristo e a nossa. Nós fomos estimulados nessa lição a viver produtivamente enquanto aguardamos a volta do Senhor. Então, é o que nós precisamos fazer. Na 7, uma igreja responsável, nós vimos a importância de ser ativo e responsável na igreja, né? Vimos a questão da contribuição, de fazer a obra do Senhor e adotar princípios de uma vida cristã poderosa. Então, uma igreja responsável. Essa lição foi muito legal. Tá? 8, consolo e reparação. Nós vimos aí que ali estava tratando sobre a questão da disciplina, né? Então, Paulo, aí, diante de algumas situações difíceis ali na igreja, ele estava orientando a igreja como deveria ser, tá? No caso do irmão faltoso. No 9, muito mais glorioso. Aqui ele vem falando essa lição sobre a antiga aliança e a nova aliança e como a gente pode usufruir da sobressalente glória da aliança estabelecida em Cristo, né? Então, aqui falava sobre o triunfo,
sobre exalar o bom perfume de Cristo, enfim, como deve ser a nossa vida hoje, né, no nosso dia a dia. Na 10, um tesouro para levar e distribuir, fala sobre, foi a Vânia que lecionou, falava sobre como é que nós levamos, nós como imperfeitos, né, como vasos de barro, como nós levamos conosco o tesouro, né, que é o Evangelho, e como é que nós podemos passar esse tesouro para outras pessoas. Na 11, o ministério e o ministro da reconciliação, quando nós vimos que nós mesmos somos responsáveis por, através da transmissão do Evangelho, fazer com que esse homem que está perdido, que está dizendo até que não aceita que ninguém, nenhuma força, né? Como meu amigo fala, que nenhuma força interfira na vida dele, eles possam chegar ao conhecimento de Jesus. Na 12, pedido e exortação, aqui nós vimos como a igreja deveria tratar os seus líderes espirituais, né? Retribuir de forma amorosa e a dedicação no serviço do Senhor. Na 13, o dever e o prazer de contribuir. Acho que a Vânia também, que eu lembro, foi muito boa essa lição, falando sobre a contribuição. E Ministério, uma guerra, na 14, uma guerra espiritual. Aqui nós vimos sobre as armas espirituais, né, que Paulo estava enfrentando ali com aqueles homens que estavam, até tem uma expressão aqui, desdourando o ministério dele, né, tirando brilho, e qual as armas que se usa quando acontecem essas coisas, né, na igreja. Na 15, foi a Sônia que lecionou Paulo e os falsos apóstolos. Isso aí a gente tem que estar sempre atento, pois muitas pessoas que se dizem crentes, se dizem até líderes, muitas vezes o que eles querem é trazer confusão, trazer divisão à igreja, né? A Vânia também falou sobre o espinho, na 16, que incomoda, e a graça que basta, né? O espinho na carne, e nós vimos aqui que a gente precisa ficar firme no serviço do mestre e não se importar com os ataques, né? Para frustrar os planos divinos. E o inimigo desfere esses ataques que o inimigo desfere contra os servos de Deus, né? Acho que todos nós temos o nosso espinho, e esse espinho a gente sempre tem que colocar diante de Deus, pedir a graça dele, que a graça dele nos baste a cada dia, a cada semana, a cada mês, porque senão a gente desiste, a gente vê a dificuldade, e muitas vezes são coisas, estava até conversando com o Luiz hoje, que às vezes são coisas que não se resolvem, que a gente sabe que vão ser resolvidos porque a gente crê no Senhor, mas o processo é muito delicado, e muitas vezes nesse momento, se você tem a Jesus, você tem a Bíblia, volta e meia quando a gente está bem fraquinho, a gente liga para alguém, para um amado e fala, ai, ora por mim, estou me sentindo assim, e sempre Deus usa alguém, uma palavra, um hino, uma mensagem, e que te encoraja a prosseguir. Mas e as pessoas que não têm, né? Se jogam na frente do trem, como ontem, infelizmente, mais um, né? Se joga, é normal, entre aspas, né? É horrível falar normal, mas não é bem normal a palavra. É rotineiro se ter pessoas que se jogam na linha do trem, né? Então, por mais que a gente não fique sabendo, né, mas existem, quase que diário ter acontecimentos assim. Então, isso é a desesperança, é o desespero,
né? Então, que Deus nos abençoe. Então, fizemos aí um apanhado. Alguém queria falar alguma coisa daquilo que nós já vimos até agora, antes da gente entrar propriamente na lição? Não? Então, nós vamos seguir, tá? Hoje nós vamos ver as questões finais, saudação e bênção. O que se espera dessa lição é que a gente encare com seriedade a questão da aplicação da disciplina, né? Lembrando que Paulo ainda estava ali falando, mandando essa carta, e ele planejava vê-los, né? Mas ali tinha muito da disciplina que ele estava precisando passar pela igreja, visto que eles estavam sendo dando ouvidos àqueles falsos mestres e, de uma certa forma, duvidando da autoridade de Paulo. Então, essa disciplina visa a restauração e a edificação do penitente. E vai entender, nós vamos entender, né, que toda a disciplina que a igreja aplica aos seus membros só surte real efeito quando exercida no poder do Senhor. Isso aqui é muito importante, porque, às vezes, as disciplinas que são feitas na igreja não é no poder do Senhor, é no poder de quem tem o poder, né? Então, é muito importante que a disciplina seja vista como, desculpa, como algo espiritual, como deve ser, tá bom? Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia aí em 2 Coríntios, 12. O 12, nós vamos ler o finalzinho que ficou, 12, do 19 ao 21, e o 13 em diante. O 13 é o capítulo todo, mas só tem 13 versículos. Então, não são muitos versículos, não. Tá? O nosso versículo-chave está no 13:11, que diz: quanto ao mais irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Tá? Então, nós vamos ler, cada um lendo um versículo do 12, do 19, capítulo 12, do versículo 19 em diante, e entrando pelo 13 até o final, lá na bênção, que é o versículo 13 também. Tá bom? Eu vou começar. Vamos ler de 2 em 2, tá? Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre de forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja em vós contenda, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Quero dizer uma coisa a vocês que pecaram no passado e a todos os outros. Durante a minha segunda visita, eu já tinha dito isto, e agora que estou longe, repito: na próxima vez que eu for, não vou ter pena de ninguém. Então vocês terão todas as provas que quiserem de que Cristo fala por meio de mim. Quando tratar com vocês, Cristo não é fraco, pelo contrário, mostra o seu poder entre vocês. Porque, embora
tenha sido crucificado em fraqueza, ele vive pelo poder de Deus, pois nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus para convosco. Examinai a vós mesmos para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmos. Ou não conheceis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estáis reprovado. O 5 agora. Mas espero que conheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais nada, não para que simplesmente parecemos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nos regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, use de rigor segundo o poder do Senhor me deu, para edificação e não para destruição. É o 10 agora? Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Então, obrigada aos irmãos aí que participaram. Mas nós vimos, então, nesses versículos, nos finais aí que nós lemos de Coríntios, que Paulo vem abrindo o seu coração, né? E mostra aí toda a angústia, toda a dor, mas no meio mesmo de toda essa aflição e do desapontamento, ele descobre forças, como nós vimos lá anteriormente, né? 2 Coríntios 3, que fala sobre o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então, é isso que a gente estava conversando ainda agora sobre o processo, né? O processo é dolorido demais. A gente sabe que Deus vai agir, está agindo, mas muitas vezes o nosso coração humano arrebenta de dor por aquilo que a gente está passando. E é o que Paulo estava acontecendo com o apóstolo Paulo e a igreja ali no momento. Mas mesmo assim, mesmo ele com essa dor que ele estava sentindo, esse desapontamento, essa carta não é uma carta vazia, porque não são palavras vazias, porque aqui, mesmo aqui ele vai falar sobre repreensão. Essa repreensão contém uma doutrina preciosa, né? Então, mesmo dessa forma que ele está falando, ele está visando a edificação da igreja, tá? A gente realmente precisa pensar e ler esses textos com os nossos olhos, mente e coração, porque o Senhor vai abrindo o nosso entendimento para aquilo que a gente está passando na nossa vida cotidiana, na nossa coisas em relação à nossa igreja. Então, como o ministro e como nós também, como crentes, precisamos ter em mente que
tudo que acontece na igreja precisa ser para edificação. A repreensão, a disciplina, muitas vezes a gente não entende algumas coisas, mas precisa passar pelo crivo da edificação. Se nós formos perguntar ao pastor João, que é o pastor que está, nosso pastor que está aqui na sala, eu vou fazer uma pergunta ao irmão: como seria fisicamente, não é de outra forma, espiritualmente, não, como seria uma igreja dos seus sonhos? Um templo? Como todo que tem um bom senso, né, que é a igreja bonita, né, bem pintada, montada com salas de educação, na visão material, né, com uma boa estrutura, bem vista na sociedade, assim, na estrutura, né, na frente, né, bem equipada. Mas isso, né, na visão material, né, uma igreja já montada, né, bem estruturada. Sim, obrigada, pastor. É realmente a estrutura, o lugar onde a igreja se encontra, a divisão, isso é muito importante, né? Mas não é tudo, porque uma empresa tem uma estrutura, né? Outras instituições têm uma estrutura, mas o que vai diferenciar a igreja do Senhor do que simplesmente uma instituição? Então, nós vemos aqui dos 12 a 21, nós vamos ver o que o obreiro espera da igreja, né? Não só fisicamente, mas eu acho que o mais importante, né? Muito mais importante, apesar que essas coisas são importantes, mas mais importante que isso é o que a igreja é na sua essência, né? Então, ele diz aqui que a lição vem dizendo o que esse obreiro esperava, o que Paulo esperava da igreja e o que nós, né, os ministros da nossa igreja e nós também, como membros, precisamos esperar dessa igreja. Então, ele vai falar aí no versículo 19, que nós já lemos, sobre a edificação, né? Então, ele diz, ele vem, pudesse parecer que ele estava apenas se desculpando, mas que a intenção de Paulo era possibilitar a edificação dos cristãos ali de Coríntios, né? Então, ele não via a necessidade de se defender de ninguém, mas o que importava a ele era o julgamento recebido pelo Senhor. Por isso, para afirmar o verdadeiro sentido da sua atitude, disse: falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação, né? E nós vemos que o propósito de Paulo, está lá em 2 Coríntios 10:8, era a edificação da igreja. Então, era por amor a eles que motivava a ele agir da maneira que ele estava agindo. Eu estava conversando com a minha irmã, que tem um ministério com crianças, né? E ontem ela me mandou um áudio de uma criancinha orando por ela, orando pelo grupo, dizendo que até que quando acabasse a pandemia ela queria que o grupo continuasse, porque naquele grupo eles oravam, eles louvavam a Deus. Então ela falou aquilo, né? Eu falei: Deus te abençoe nesse ministério, são teus frutos. Aí ela botou assim: mas tem muito choro, né? E tem mesmo, né? Uma igreja ali na comunidade dentro da Vila Kennedy, e muitas vezes ela participa de coisas muito tristes que acontecem com aquelas pessoas. Então eu vejo assim, fazendo um paralelo assim bem bem suave realmente em relação ao que Paulo estava passando, mas são
as dificuldades do ministério, mas tudo que se faça, tudo que ele estava ali, eu acho que, de certa forma, a paciência que Paulo estava tendo com aqueles irmãos ali, é porque o objetivo dele era que aquela igreja fosse edificada. Irmãos, quem quiser falar alguma coisa, por favor, tá? Fale, senão a Edneia vai direto. O obreiro também esperava da igreja o que o obreiro espera, né? Edneia, a Paulo Cláudia quer esperava. falar. Desculpa, eu não vi. Pode falar, Cláudia. Não, é só para lembrar a respeito do que você está falando, que é difícil, né, para o líder. Eu lembro de novo aqui de Moisés. O povo irritou tanto Moisés que ele bateu na pedra, né? Ele desobedeceu, mas mesmo assim ele não deixou de amar aquele povo, ele não entrou na terra, né? Então foi um sofrimento para ele, né? Foi uma frustração, assim, ele só viu, né? Ele não pôde entrar. Mas é difícil, até para o mais manso, né? Porque Moisés era visto como, né? Ele é conhecido como o homem mais manso, né? E mesmo assim ele perdeu a linha, né? Por causa que aquele povo fez com que ele se irasse a ponto de fazer aquilo e perder, assim, digamos, perder, né? Porque ele teve coisa muito melhor, ele foi de fato para a presença do Senhor. Mas naquele momento ele não pôde entrar na terra, né? Na terra prometida, e como é difícil. Então a gente vê como é difícil lidar com as pessoas, com os diferentes modos de pensar e as personalidades diferentes, e pode fazer com que a gente tenha uma atitude, às vezes, eu acho extrema, assim como ele fez, mas foi no impulso, mas ele se recompôs, né? E ele continuou. O que eu acho muito bonito nos líderes, né? Isso, que mesmo quando os seus liderados fazem com que o líder saia da linha, ele continua amando e vê um jeito melhor de reverter, né? De mediar essa situação e trazer edificação, crescimento para o seu liderado. É verdade. Obrigada, Cláudia, pela sua contribuição, porque eu estou lembrando aqui de uma situação particular que eu estou passando e que eu vejo que a liderança tem todo o potencial, mas é uma liderança que não sabe levar, né? A pessoa tem o conhecimento e tal, mas ela não sabe fazer fazer com que as pessoas venham e empenhar uma certa autoridade, mas de uma forma que você conquiste a pessoa. Isso realmente é característica da liderança. A gente pode, já está na igreja há muito tempo, você pode lembrar, lógico, não falando nomes para não expor ninguém, mas você pode lembrar de pessoas que você, né, faz as coisas, né? Atualmente eu vejo a Bruna, né? Às vezes a gente não está afim de fazer as coisas, mas a Bruna vai, faz. Quando tu vê, tu já fez o que ela estava, né, pedindo ali. Então, eu acho que são coisas que... E tem paciência, né? Tem paciência até comigo, eu falo para a Bruna. Falo, Bruna, eu aprendo com você todo dia, porque Bruna tem paciência comigo, né? Então, ao contrário, tem algumas pessoas, algumas lideranças, eu estou falando dentro, e eu estou pensando agora também uma liderança que não é nem da igreja, que poderia fazer com que as pessoas viessem com ela e se integrassem nas coisas, mas o jeito de falar, o jeito de tratar faz com que as pessoas saiam, né? As pessoas dão aquele, né? Não quero, como diz os adolescentes, eu não estou aqui para isso, né? Mas na obra de Deus a gente não pode falar que sim, né? Não estou aqui para isso, a gente tem que estar aqui para isso. Mas quanto mais a gente puder estar prestando atenção nessa questão de como lidar com as pessoas, é muito importante. Fala.
E como você falou, até quando você estava resumindo todas as lições, e no início eu acho que agora também você falou, o que faz a diferença é o amor. Então, tanto Moisés, quanto Josué, quanto Paulo, eram apaixonados, né, pelo povo, né, e queria, né, trazer para também o povo até a mesma experiência que ele tinha com Deus. Então, quando a gente está próximo de Deus, a gente aprende o amor e aprende, né, a querer que todas as pessoas tenham a mesma experiência e não reserve só para você. Ah, não, Deus, né? Davi, eu sou segundo o coração de Deus, por que eu vou ser rei desse povo? Não, esses líderes, eles amam. Então, a diferença é a paixão pelo povo, em resgatar essas pessoas também para viverem as mesmas experiências. Faz toda a diferença. Né? Verdade. Continuando aqui, o que o obreiro espera da igreja é o arrependimento. Edneia, Oi, querida, fale. deixa eu só colocar aqui algo que eu achei interessante, que fala até lá em 2 Coríntios 5:10, né, que a revista está colocando aqui. Até uma das lições anteriores, né, que fala assim, ó, porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez, de bom ou de mal na sua vida aqui na Terra. Então, interessante que ele fala aqui, na parte da edificação aqui, que ele não tinha necessidade de se defender, né? Ele não tinha necessidade de defender a autoridade dele, mas assim ele fazia. Por quê? Porque ele via, né, a necessidade de edificar a igreja, como a Claudinha falou, né? Então, assim, ele tinha um amor tão grande pela igreja de Corinto que ele ia lá e fazia isso exatamente para isso, para edificação, apesar dele achar que ele não tinha necessidade, que a preocupação de Paulo era o quê? Era se apresentar diante de Deus, né? Que vai ter aquele momento, né? Que ele vai estar diante de Deus, né? E ali ele vai se apresentar. Então a preocupação dele era com o Senhor, mas ele foi lá e estava colocando, se defendendo, apesar dele não achar tanta necessidade aqui como ele fala. Mas ele bota aqui, era o amor por eles que motivava a agir de maneira como fez. Então ele sempre coloca o amor como o principal, né? Porque ele amava o povo de Corinto, apesar de tantos problemas que ali tinha, que a gente estudou 1 Coríntios, sabe qual é o contexto da igreja, né, de Corinto, a gente sabe muito bem, é como você colocou mesmo aí, né, é muito bom a gente estudar Coríntios, porque se a gente acha que nós temos problemas, é só ler a carta de 1 e 2 Coríntios, né, que a gente vai ver que não é nada diferente, tá? É só isso que eu queria compartilhar. Obrigada, Vange. Então, queridos, falando sobre o arrependimento, né? O obreiro espera que a igreja se arrependa. Paulo estava com um certo temor desse encontro com os coríntios aí, essa terceira visita, porque eles poderiam estar espiritualmente desfigurados, né? Da forma como ele estava desejando vê-los, né? Então, ele gostaria de achá-los maduros na fé, porém tinha medo que não fosse assim. Tá baseado lá no Coríntios 12, o 20 e 21, diz assim: temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontro da forma que vos quero, e que também não me acheis diferentes do que esperáveis, e que haja em vós contenda, inveja, ira, porfia, detrações, intrigas, orgulhos e tumultos, receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e que venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição e lascívia que cometeram. Eu acho que coisa triste é a falta de arrependimento, né? Porque nós estamos sujeitos a cair, a pecar, mas a gente precisa desesperadamente de se arrepender, de entender que aquilo que nós falamos, da palavra que nós falamos para os nossos irmãos, ou daquilo que a gente cometeu, não é uma palavra boa, não foi um procedimento bom, então você precisa se arrepender, ainda que seja no segundo seguinte que você fez,
ou se levar algum tempo, mas que não leve, que você, quando você peca e você não se arrepende, é sinal que você é soberbo ali, é você que manda, é você que está, digamos assim, é você que está no controle, né? Então, o temor de Paulo chegasse ali, digamos assim, é como se ele tivesse, é, como nós como mulheres, né, as meninas aí, a gente arruma a casa, né? Então a gente sai, fala, ó, arrumei aqui a casa, então eu vou ali em Bangu, né? E quando chega, quando a gente volta, a nossa prole, ou quem não tem filho aí e é só casado, o nosso marido, bagunçou tudo, toalha em cima molhada em cima da cama, chinelo no meio da sala, né? Então, acho que Paulo estava com esse sentimento. Eu saí daí, né? Eu tenho trabalhado com vocês para que vocês se edifiquem, que vocês fiquem firmes, e eu tenho medo de chegar, e também vocês, do modo que vocês vão me ver, né? Então, mas ele disse também que, mesmo assim, ele estava pronto para agir com autoridade contra aquela igreja, né? A autoridade enérgica, porque isso precisava ser tratado, né? As coisas que não tivessem legal, não legal, né? Da forma que Deus deseja, precisava ser tratado. Mas Paulo ficaria muito entristecido se ele encontrasse esse kit aí, né? Contendas, invejas, iras, porfias, detrações, que são difamações, maledicências, né? Intriga, orgulho e tumulto. E que, na visão de Paulo e pelo trabalho que estava sendo feito, eles já deviam estar livres. Então, se o líder chegasse ali e visse tudo aquilo, ele se sentiria humilhado, e ele já estava prevendo ali aquela tristeza. Então, para um pastor, para um líder, né? A gente fala pastor, mas todos nós somos líderes de departamento, ou estamos, ainda que a gente não seja líder, a gente às vezes está inserido na diretoria e tal, a gente tem uma noção das pessoas que a gente trata, e o desejo é que as pessoas se arrependam quando fazem uma coisa errada, ou falam, ou deixam de fazer, né? E às vezes não deixar de fazer é um pecado também, né, irmão? Na Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando, né? Então, era esse o sentimento de Paulo, né? A revista traz umas perguntas aqui que eu achei interessante para a gente fazer, né? Não sei se eu vou fazer todas, mas vamos lá. Nos dias de hoje, vocês acham que é possível disciplinar os cristãos? Do jeito que nós estamos vivendo, do jeito que a modernidade está, do jeito que algumas coisas têm entrado na igreja, o que vocês acham da disciplina? É possível disciplinar os cristãos? Quem não puder responder essa, não tem problema não, tem mais, eu vou fazer outra. Quem quer responder essa? Cláudia, fale. É possível, sim, porque porque quem dá autoridade é Deus, é o Espírito Santo. Então, quando a gente faz na autoridade do Senhor e com amor, eu acho que é possível, sim. Eu sei que vai ter momentos, como a própria igreja de Corinto, a gente está vendo aqui, ela não vai querer receber a repreensão, mas eu creio que sempre há, porque nada é impossível para Deus, então eu creio que há sim, desde que seja feito na palavra, instruído por Deus, né? Porque o Espírito Santo dá essa autoridade aos líderes. Mas deve haver, não é aquele líder que fala faça o que eu faço, mas não faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, mas aquele líder que realmente dá o exemplo, que é imitador de Cristo. Uhum. Okay. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa? Não? Então, vou fazer outra.
Qual os erros? A Edneia, Elaine, Edilene, Desculpa. a Elaine quer falar. Ok, pastor João Carlos vai falar e depois Elaine, tá bom? Deixa a Elaine falar aí. Então pode falar, Elaine. É porque eu só estou vendo 4 aqui. Eu vejo sim que existe sim a possibilidade das pessoas mudarem, porém as pessoas têm que se permitir, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, certo? Por mais que o líder se dedique, se doe, a pessoa tem que se permitir mudar. E é como diz, né, que o líder ele tem frustração, mas ele não pode deixar de parar o trabalho. Então, acima de tudo, nós temos que ter a consciência, principalmente os líderes, que eles estão fazendo sim um bom trabalho, mas a mudança, além de vir do Espírito Santo, vem da permissão humana também, devido ao livre-arbítrio. Ok, obrigada, Elaine. Só para a pergunta, né? É possível, né? Perguntou, né? É possível disciplinar os crentes de hoje? É possível? É necessário. É necessário disciplinar, porque o próprio Deus disse, disciplina porque ama, né? Se é uma igreja, né, cheia de liberdade, vai cair num contexto ali não muito positivo, né? E fica difícil do ministério prosseguir com um cristão, né, os membros da igreja, em rebeldia, porque não vai ficar só no conhecimento da igreja, vai passar para fora. E quando a comunidade começa a perceber isso, a igreja cai em descrédito na pregação do evangelho. Por isso que é necessário disciplinar, né? E Paulo vai falar sobre isso mais à frente aí, né, da disciplina na igreja. E ele está indo lá para disciplinar. A igreja, da forma que ele deixou, está diferente. Tá? Porque foi introduzido outros líderes que não tinham o mesmo perfil do líder Paulo, né? Que está se preocupando mais com a lei do que com a própria graça de Deus. Tá? Sim, então, é obrigada, necessário... É verdade. É necessário que se discipline, né? A outra pergunta é se os crentes são maduros o suficiente para aplicar e receber a disciplina sem que isso se transforme em ocasião para o pecado. Entenderam? Se a gente é maduro tanto para aplicar quanto para receber. São duas vias. Alguém quer responder? Eu acho, a meu ver, todo mundo é capaz, porque todos nós temos, nem que seja um mínimo de conhecimento acerca de alguma coisa. Então, ninguém não sabe nada a ponto de não ensinar alguma coisa, e ninguém é sabedor de tudo para se dizer que é perfeito em todo conhecimento. Então, eu acho que é maturidade, isso vai depender da maturidade, mas eu acho que todo mundo pode ser. Às vezes a pessoa que sabe muito, acha que uma pessoa que não tem doutorado, que não tem faculdade, não pode chegar a ele e falar alguma coisa de conhecimento ou para moldá-lo segundo a palavra, e às vezes essa pessoa que não tem o doutorado, se acham que não tem conhecimento, é muito mais maduro espiritualmente para dar uma palavra de conserto do que alguém que se acha muito perfeito. Então, eu acho que todo mundo é capaz, a gente só precisa estar firmado na verdade. Você vai chegar para... Porque a repreensão é para quê? Para te moldar, para me moldar a palavra de Deus. Então, eu acho que todo mundo é capaz. Embora seja outorgado esse poder, geralmente aos líderes, mas eu acho que todo mundo é capaz. Ok, obrigada. Alguém quer falar mais? Quer responder sobre essa?
Você tem que ir um pouquinho mais para longe, amor. O Luiz quer falar, mas ele tem que se afastar de mim. Que dó. Senão dá microfone. Ou enquanto ele fala, você desliga o microfone. Só enquanto Tá. ele fala. Tá, Sônia, desliga o meu, por favor. O Luiz vai falar. Estão me ouvindo? Sim. Tá. É como realmente a Cláudia falou, né? Reforço também as palavras da Cláudia, né? Sobre a capacidade que cada um de nós temos. Eu creio que quando Deus dá a oportunidade de nós fazermos parte da igreja, Ele nos concede, através do Espírito Santo, capacitações. E essas capacitações vindas do Espírito, elas vêm realmente a reforçar o crescimento da igreja. Nós, como servos, como os instrumentos, temos também a nossa humanidade. E independente do cargo que nós temos, antes de sermos professores, educadores, pastores, nós também somos ovelhas. E como ovelhas nós precisamos ser instruídas pelo pastor maior, que é Jesus Cristo. Então, quando erramos, quando muitas das vezes saímos do caminho, ou para a direita ou para a esquerda, precisamos ser realmente trazidos de volta à realidade, à objetividade do Evangelho, à objetividade ao qual Jesus Cristo deu ao constituir a igreja. Então, os irmãos, que fazem parte da igreja, precisamos sim da disciplina, precisamos também ajudar os nossos irmãos quando estiverem errados. A Bíblia até orienta, quando a gente vê o nosso irmão no erro, vai lá, adverte, e se não conseguir, não tiver êxito nessa advertência, chama mais outro, e vai escalonando até chegar realmente ao líder da igreja, no caso, que é o pastor. Então, isso denota a necessidade realmente da disciplina para que ocorra os ajustes necessários para que, no caso, o corpo prossiga saudável, prossiga bem. O pastor, para um caso também, identificou aí, que a necessidade realmente das coisas serem bem resolvidas, serem bem esclarecidas, porque senão aquela credibilidade ao qual a igreja passa para a sociedade começa a cair em descrédito. A gente vê aí muitas das vezes que por conta de corrupção, de injustiça, nós temos aí nossos políticos, nosso corpo político aqui no Brasil, ou até o judiciário, caindo em descrédito justamente porque não se tem uma disciplina, não se faz algo realmente corretivo, e isso gera realmente uma perda da credibilidade. Então, a igreja de Jesus Cristo, nós temos que ter esse cuidado através da disciplina, sendo feita com amor, sendo feita na palavra de Deus, para que tenhamos êxito nesse propósito, não propriamente de mostrar poder ou autoridade, mas de mostrar realmente amor e oportunidade às pessoas de estarem integradas no rebanho. Ednei, eu posso falar só uma coisa? Vai. É porque eu estou achando interessante falar da credibilidade do pastor quando falou isso, o Crispim repetiu agora, de como a igreja é vista se não há a repreensão. E eu estou lembrando de Esther, lembra de Vasti, quer dizer, no livro de Esther, lembra? Que é isso que está me remetendo a esse momento, porque Vasti desobedeceu o rei e ele falou, para dar exemplo, Ele destituiu, né? Rainha, ele a destituiu, Então, não foi
quer dizer, todos somos servos de Deus, né? Mas, assim, porque todos fazem aquilo, porque Deus que governa tudo. Mas você vê, Assuero não era do povo de Deus, mas Deus deixou isso registrado porque a hierarquia, digamos assim, estou falando em hierarquia, mas porque se alguém tem autoridade sobre nós e está disciplinando, isso é bíblico. A autoridade, a hierarquia, isso a gente deve obediência aos nossos superiores, digamos assim, né? Embora todos somos iguais perante Deus, mas Ele dá as funções, não é? Então, eu achei muito interessante, porque é a segunda vez que falo e me remeteu. Então, eu quis lembrar que, mesmo um gentio, né? Porque Assuero, o rei, ele não era do povo de Deus, mas ele deixou registrado um conceito, um valor que, né? Para que não ficasse, né? Porque os conselheiros falaram isso, né? Para que a minha autoridade, se eu não me engano, foi isso, diante do povo, né? E as outras pessoas viessem a fazer o que é errado, ou perdesse, ele agiu dessa forma. Então, a autoridade e a obediência são valores que Deus preza, né? Nessa passagem que você estava falando, era grave, porque todas as mulheres iam desobedecer os seus maridos. Ia ser naquela época, né, que a Constituição era até um pouco diferente de hoje em dia, ia ser um caos, né, para eles. Então, a disciplina tinha que vir para poder normatizar o restante do alto para baixo. É interessante, obrigada a todo mundo que pôde contribuir. Então, continuando aqui, irmãos. Edinho quer falar, Edinho, perdão. uma mãozinha aí. Tá, pode falar, Edinho. Irmão, vocês me desculpem, porque eu só vejo 4, então, às vezes, o irmão pede a palavra, eu não vejo, mas podem falar. Tá? Pode falar, Edinho. Passar aqui para eu quanto à autoridade, é interessante que aconteceu comigo. Só que eu estava no lugar de Basti, né? Porque eu estava numa igreja que o pastor estava perdendo o rumo, né? Então, um belo dia, numa promoção lá, que teve na igreja, estávamos no pátio conversando, aí o pastor veio falar comigo. Falando sobre os assuntos lá, ele falou, irmão, confia em mim? Eu falei, não confio no senhor, não. Aí ele falou, mas então se não confia, então você tem que procurar um outro pastor. Eu falei, já estou procurando. Porque ele estava, como diz o ditado, enfiando os pés pelas mãos, né? Começou a perder o ministério e estava fazendo umas coisas erradas. E como eu não fui lá para enfrentar pastor nenhum, eu estava lá para ajudar. Me chamaram para ajudar a igreja, ajudar a música da igreja. Aí, quando começou aquele bafafá, aquela confusão lá com o pastor e com a igreja, eu falei, eu não vim aqui para brigar por causa do pastor, nem contra, nem a favor. Então, quando ele falou comigo, eu falei, não confio como pastor, mas não, porque confiável, é um homem muito bom na palavra, dom da palavra, mas ele se perdeu no ministério, por causa de uma série de coisas. Aí eu falei, não confio no senhor, não. Não estou confiando no senhor mais como meu pastor, não. Aí falou, eu tinha procurado o pastor, eu já estou procurando. Né? Quando eu voltei para a minha igreja, porque não fui lá para destituí-lo do poder e nem para brigar a favor dele. Então, é uma coisa. Então, ele estava no poder, mas como eu não poderia mais obedecê-lo, porque vi que ele não estava coerente com o que pregava, então eu preferi sair fora e deixei. Um pouco tempo depois, a igreja botou ele para fora. Então, infelizmente, ele estava fora de controle. Né? Mas tudo é conhecimento nosso, né? Então nós temos que saber o nosso lugar. Né? A gente, como ovelha, a gente está aqui para obedecer, né, aos pastores. Mas se a gente vê que o pastor está fugindo do direcionamento, se a gente tem um pouquinho de conhecimento, a gente toma um rumo e vai procurar um outro pastor que fale coerente com o que fale e faça, né? Como o Claudio falou, eu mando, mas não faço o que eu faço. Então, se parte para essa diretriz, eu acho que tem que ter
noção, né, da direção que nós estamos andando e saber se o líder está realmente fazendo o que Deus quer que faça. Né? A gente sente que a coisa não está andando bem, é melhor a gente sair e procurar um lugar que a gente acha que a Bíblia seja exaltada, né? Porque nós seguimos a Bíblia, a nossa autoridade é a Bíblia. Depois vem o pastor, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se nós somos pautados na Bíblia, a gente tem que reconhecer quando o pastor está coerente com a palavra ou não. Então, se a gente não conhece, não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, o pastor fala qualquer coisa, as pessoas são levadas. Mas se você está por dentro da Bíblia, que a coisa não está coerente, então você tem que tomar responsabilidade e agir. Né? É só isso. Muito Obrigado. bem. Obrigada pela participação, Edinho. Então, continuando aqui, sim. Essa foi a atitude de Davi em relação a Saul, né? Saul não era um bom rei, mas Davi podia até decidir a situação, né? Mas ele fugiu porque ele sabia isso que o Edinho, né? Que o Edinho está falando, né? Sim. Ok, irmãos. Então, partindo agora para a nossa finalização dessa parte, que hoje a gente não pode falar tudo, o projeto dessa nova visita ali do apóstolo Paulo, né? O que ele estava pretendendo era visitá-los, né? E nessa visita ele não iria poupar os ofensores, né? E nem deixar de apresentar ali, demonstrar a sua autoridade e a autenticidade do seu apostolado. Mas ele estava preparando os irmãos, tá? Esse projeto, o que incluía esse projeto? Está baseado em Coríntios 13, de 1 a 4. É visita para repreensão, como nós já vimos desde o início. Então, aí a lição vem falando que a primeira visita foi implantação, a segunda foi um encontro em tristeza, e essa terceira, que já estava sendo anunciada várias vezes, era para essa repreensão. Tá? Então, à luz dessas referências, o apóstolo Paulo, deveria ministrar ali uma severa repreensão para aquela igreja. E o meio de resolver essa questão era como estava citado no Velho Testamento, né? Acompanhado de 2 ou 3 testemunhas, porque era assim que no judaísmo se fazia. E também isso foi ensinado por Jesus. O poder para resolver toda a questão. Como nós falamos no início, e isso está baseado no 13, de 2 a 4, nada que nós formos fazer para Deus sem o poder de Deus, sem estar imbuído do Espírito de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, as coisas a gente quer resolver, mas se a gente pensar mais um pouquinho, às vezes a motivação não está no Senhor. A motivação está no que a gente acha, no que a gente pensa, nas nossas diretrizes. Então, é muito importante a gente submeter. Né? Então, no 2:4, vem 13, de 2 a 4, diz: já o tive anteriormente, já o disse, desculpa, anteriormente, torna a dizer, como diz quando tive presente da segunda vez. Mas agora, estando ausente, digo que outrora pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Em algumas versões está dizendo, não os perdoarei. Posto que buscai prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele para vós, outros, pelo poder de Deus. Então, o poder vai resolver toda a questão aí, né?
ele já estava preparando o povo, ele reiterava a necessidade que as providências de disciplina fossem tomadas antes que ele chegasse, né? Mas, em ele chegando, essa autoridade seria mostrada. E o interessante que eu achei aqui é que Jesus, ele fala que Jesus, de uma certa forma, essa fraqueza que nós vemos aí, é a forma que Jesus morreu. Jesus, digamos assim, não reagiu, né? Então, pode-se dizer assim, que Messias é esse que se deixa ser crucificado? Então, isso, visto por muitos, era fraqueza, mas, espiritualmente falando, era o poder de Deus, né? Então, da mesma forma, né, nós nos colocamos, muitas vezes, Paulo se coloca, né, em fraqueza, mas o que imbui, tudo que motiva é o poder de Deus, né? Embora reconheça sua fraqueza em Cristo, Paulo ameaça usar o poder de Cristo para disciplinar ao falar aos crentes, porque ele, como Claudinha já falou, né, e nós sabemos que ele não estava falando por ele mesmo. E nenhuma disciplina eclesiástica deve ser aplicada sem que os agentes disciplinadores sejam imbuídos da necessidade de o fazerem revestidos do poder de Cristo. Ele é o Senhor que repreende e disciplina a quantos ama. É como se fosse assim, uma conclusão daquilo que a gente estava falando até agora, né? Porque realmente tem pessoas que querem disciplinar, mas eles querem disciplinar porque eles acham que aquilo é certo, mas pelos olhos deles, não tem ali uma questão espiritual, não está imbuído pelo poder de Deus. Então, eu acho que cada vez mais eu sempre penso, né, no discernimento, né? E também na oração que a gente precisa ter por nós e pela nossa igreja, para que tudo que seja feito realmente pela aprovação do Senhor, para que não seja feito coisas que sejam desejo de homens. E, infelizmente, a gente vê em muitos lugares e até pessoas que, infelizmente, não querem mais pisar na igreja porque foram disciplinadas de uma maneira carnal, né? Que não tinha ali, ou de maneira carnal, porque aquilo não, a motivação era a motivação de quem disciplinou, ou porque a forma de se falar, de se conduzir o processo, como a gente está falando, não foi uma forma sábia. Palavras duras foram usadas, né? Não foi imbuído no amor, e acho que às vezes as palavras precisam ser duras, mas até essas palavras precisam estar, digamos assim, passando por aquilo que Deus quer que se faça, para que haja depois o arrependimento, como outra lição nós já vimos, né? Consolo e reparação. Para aquela pessoa que foi disciplinada, ela não seja abandonada, que as pessoas, os crentes demonstram amor por ela, enfim, para que ela sinta que errou e queira retornar, e queira continuar a vida que segue, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Aquele que se reconciliou não é melhor, aquele que se reconciliou não é pior do que aquele que sempre esteve, né? Todos nós somos importantes para o Senhor, tá bom? Pode falar, pastor João. É interessante, né, aquilo que o apóstolo está tentando ali colocar harmonia novamente na igreja, porque ele vem falando, você até falou no início da sua palavra aí, do Ministério da Reconciliação, que nós já estudamos aqui, né, na lição. Do ministério que a igreja tem, o Ministério da Reconciliação. Mas ele vai até a igreja ali de Corinto para acertar uma confusão que está já formada, né? Ele fala no finalzinho do capítulo aí que nós lemos, do 12, que ali tem briga, tem dissimulação, tem inveja,
tem um montão de confusão ali para ser resolvido. Mas ele vai usar a lei para ser resolvido. Então ele fala, eu sei que todo mundo tem algo contra alguém. Dentro da igreja aí, né, lá de Corinto, né, todo mundo tem algo contra alguém. Então, para que não vire uma bagunça quando eu chegar, eu quero que, sob a presença de duas ou três testemunhas, alguém traga algo para ser resolvido. Senão, não, ia ficar ali uma confusão generalizada. Então, ele vai usar a lei, que era o princípio ali, né, da lei judaica, que lá no Apocalipse, Apocalipse, né, que a irmã leu aí, vai falar sobre isso, né, na presença de duas ou três testemunhas, para que seja resolvido, né, para que seja ali apaziguado aquela situação que está acontecendo dentro da igreja. E também uma igreja democrática age dessa forma. Por isso que quando há disciplina na nossa igreja, né, de uma forma democrática, é levado lá para a igreja, né, colocado lá o que o irmão fez, a disciplina para corrigir, né, então vai ser tratado. E sobre a presença de testemunhas, não é de uma só pessoa, senão vai virar bagunça. Que todos nós temos algo contra alguém, né? Ah, o irmão não me deu bom dia, vou ligar para o pastor. Não me deram a paz do Senhor hoje na igreja. Então, vou falar para o pastor, a irmã passou perto de mim, pastor. Eu sou a cabeça do pastor Reinaldo. Pastor, eu passei ali agora, ninguém me deu bom dia. Ninguém me deu a paz. Essa igreja não tá boa, não, pastor. Então, cada membro, cada pessoa ia reclamar com o pastor Reinaldo. Ah, eu passei ali hoje, ninguém me deu bom dia. Né? Eu passei pelo irmão, dei bom dia para ele, ele virou o rosto para mim. Às vezes nem virou, mas ele já está com a cabeça quente, que já saiu de casa com problema no trabalho, problema na família. Quer colocar a culpa em alguém. Isso está acontecendo, talvez, ali naquela igreja. Ele fala no final do capítulo 12, né? Tem briga entre vocês, tem porfia, tem inveja, tem um montão de coisa aí. Eu vou para acertar, mas eu quero duas ou três testemunhas. Não quero que um fale sobre por você mesmo, né? Eu quero testemunha para a gente poder acertar. Então, era dessa forma que estava sendo ali apresentado ali Paulo, né? Conhecedor da lei, né? Da lei hebraica, ali, da lei judaica, ele colocou isso aí, né? Porque tinha judeus dentro da igreja, né? E tinha também gentios formando aquela igreja ali. Não eram todos judeus, eram judeus, né? E gentios formando a igreja de Corinto. Ok, pastor, obrigada. Bom, Edneia, queridos, fale. Vale também lembrar que você falou assim, às vezes as pessoas saem de acordo com a forma com que é falado, mas também vale lembrar o que a Elaine falou ainda há pouco, que às vezes, mesmo o líder sendo amoroso, falando com todo carinho, a pessoa não aceita, porque às vezes a pessoa está numa situação que é conveniente para ela, então ela prefere ser conveniente, estar num conforto, né, numa zona de conforto que ela está vivendo, e escolhe não, né, é o livre-arbítrio, você escolhe o caminho que você quer. Então, às vezes, o líder é amoroso, fala com toda a diplomacia, mas, às vezes, é conveniente e a pessoa acha mais... É conveniência mesmo. Não vou mudar porque isso vai me trazer determinado desconforto, então aí não muda. Né? Tem situações que a pessoa prefere ficar fazendo o errado, ou escolhe determinadas situações, né? Por conveniência. Triste, mas existe, né? É verdade. Contribuindo um pouquinho aí, que na verdade apóstolo Paulo muitas das vezes não depende do líder, né, em si. Por exemplo, o apóstolo Paulo era um excelente líder, todo mundo sabe, né, e ele repreendia sempre. E a gente vê que ele fala aqui que ainda assim tinham pessoas ali que continuavam no mesmo erro.
Então, assim, ele já vinha falando já desde o início a mesma coisa. E tinha gente continuando do mesmo jeito. Era porque ele não era um bom líder? É porque ele não disciplinava? Não era. Ele disciplinava, ele falava em amor. Tanto que eu acho que quando chega agora no finalzinho, né, ele meio que já dá um basta, né? Ele já começa a dar um basta nisso tudo aí. Por quê? Porque ele vinha batendo na mesma tecla o tempo todo. E tinha ali membros ali que não estavam ouvindo, né? Continuava no mesmo erro, continuava nas mesmas práticas. Por quê? Assim, um dos maiores problemas que o apóstolo Paulo tinha ali era exatamente os opositores, aqueles que estavam vindo contra os ensinamentos de Cristo, de Paulo, né? O que Paulo falava ali. E eles tinham muita facilidade de ir para o lado do errado, né? Porque às vezes a gente tem tendência a não ir pelo lado certo, mas ir pelo lado errado. E eles tinham muito essa tendência de ouvir o que era errado. Então eles chegavam ali, eles ensinavam, né, as falsas doutrinas, falavam muita coisa, né? Até na lição anterior a gente falou sobre isso, né? Que eles contavam história e o apóstolo Paulo teve a necessidade também ali de se gloriar ali um pouco, não querendo, mas teve que fazer. Por quê? Porque os coríntios eles tinham essa coisa de se desviar a atenção para aquilo que era errado. Então, acho que ele chegou agora num ponto aqui que ele fala, pronto, agora acabou, agora eu vou chegar aí. Então, na verdade, ele vem até dizendo ali que, né, que ele já vem preparando, né? Porque ele se prepara, mas acredito que o apóstolo Paulo ali também orava para que o Espírito Santo falasse com eles também, que quando ele chegasse ali, ele não ficasse mais entristecido, mas que houvesse alegria. Por quê? Porque eles, na verdade, voltariam para aquilo que era certo, ouvir o que é certo e não ouvir o que era errado, que era o que estava colocando, e era a facilidade deles se desviar, né, pelo que é errado, né? Que, na verdade, hoje a gente coloca assim, né, a mais facilidade das pessoas, né, fazer o que é errado, ouvir o que é errado, do que ouvir o que é certo. Eu acho que esse era o problema que o apóstolo Paulo tinha ali com esses falsos profetas que estavam ali. É verdade. E lembrando que somos reflexos, né? Então, vamos olhar para nós, vamos nos examinar. Imagina, a Elaine ali quer falar, Elaine. Ah, tá. A próxima parte vai até falar sobre o examinar-se, né? Então, é importante isso. Fala, Elaine. Não, é só contar um testemunho, foi até uma conversa com o pastor que eu tive, não da denominação que eu frequento, mas de uma outra, que ele passou por um caso, ele estava pastoreando a igreja, e vários membros da igreja, não é aquilo que a gente está falando, né? Não seguia segundo as ordens e mandamentos descritos por Deus. E ele conversava, olha, você tem que mudar sua postura, se a sua postura não é certa, e falava isso com vários membros. Só que aquilo que a gente está falando desde então, as pessoas, elas querem adequar a palavra de Deus à realidade delas, não a realidade delas à palavra de Deus. Então, eles querem trazer o seu comportamento ao certo. Então, esse pastor trabalhou muito em oração, e o que aconteceu? Deus é justo. É aquilo, não é igreja cheia que significa bênção. E sim, é bênção aqueles que seguem o mandamento de Deus, que dá o exemplo, que é o que a gente está fazendo aqui. O que aconteceu? Deus tirou essas pessoas da congregação dele. Porque não é da palavra de Deus ter mau exemplo, e sim bons exemplos. E a igreja dele, de uma certa forma, esvaziou. Porque ali estava se tendo não pessoas que agiam conforme a lei de Deus, e sim aquelas pessoas que queriam que a palavra se adequasse a elas, e não é isso. Nós temos que se adequar à palavra, não a palavra se adequar a gente. Então, só é um testemunho que eu estou dando, né, que é uma conversa que eu tive, que quantidade não significa qualidade, e que se, como Paulo fez aqui, que a gente acabou de falar, Paulo começou a repreender os erros. E eu acho que chega uma hora da liderança que ela tem que repreender, sim. Porque tem que mostrar, olha, isso está errado, isso não é segundo a palavra de Deus. E orar, pedir discernimento a Deus. Porque se
a pessoa não for mudar, Deus vai afastar aquela pessoa, para não trazer vergonha para o seu nome, para não trazer vergonha para a liderança. Então, que nós sejamos pessoas que Deus nos dê visão de também saber refletir, saber analisar cada momento. Ah, porque eu tenho um grupo de 10 pessoas e a liderança perdeu 7 e ficou com 3. Tá, mas por que ele perdeu 7? Será que essas 7 estavam de acordo com a palavra de Deus? Verdade. Então, também é ter esse olhar, esse cuidado, esse carinho e essa sabedoria. Não é porque perdeu que é ruim, não. Né? Porque a gente sabe Mas que hoje... perder é bom, né? Exatamente, porque a gente sabe que hoje em dia é muito mais difícil você conseguir uma pessoa que realmente quer se debruçar na palavra de Deus. É muito mais fácil você encontrar pessoas que querem que a palavra de Deus fique adequada a ela. Então, Verdade. Obrigada, Elaine. Para a gente conhecer, porque eu ainda não tinha visto seu rostinho, tá? Queridos, estamos terminando, tá? Guardem mais aí, gostei muito das participações, foi muito interessante, cada um botou um tijolinho aí nessa construção, né? E a lição ficou muito legal. Semana que vem temos mais, tá? Temos mais a finalização aí, e alguma coisa que você construir na sua cabeça aí durante a semana, por favor, traga, porque tudo serve aqui para a nossa edificação, tá bom? Karina está com a gente? Quer falar? Ou podemos terminar? Eu estou, mas estou só acompanhando. Não posso nem aparecer porque estou com aquela cara de doente. Vai ficar boa. Em nome de Amém. Jesus. Foi um prazer poder estar aprendendo, né? E, como eu posso dizer, construindo, como você colocou, nosso conhecimento juntos. Apesar de eu não ter participado, mas a participação dos irmãos foi de grande importância. Que Deus te abençoe, Edneia, que Deus abençoe a todos. E obrigada pelas orações. Obrigada. Você fique bem rapidinho. Estamos orando por isso. Queridos, um bom dia para vocês, um bom domingo abençoado, tá? Então, muito obrigada pela presença de todo mundo. Tá bom? Um beijo. Tchau. Para você muito bom ver também, vocês. Edneia.